O discernimento é uma capacidade que precisa ser desenvolvida e trabalhada desde a infância, ali desde quando as crianças estão na primeira infância até a idade adulta. É uma competência que, se bem desenvolvida, ela pode ajudar muito no convívio social, no trabalho, nas relações sociais e de estudo, na escola, enfim, em todos os universos onde a gente transita e se relaciona com outras pessoas. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o discernimento, né? O que é essa competência, né? Que ajuda também a gente a superar crises e dificuldades no nosso estilo de vida moderno, né? E que colabora de uma forma muito importante para o nosso equilíbrio interior e para a nossa maturidade emocional. Então, o que é o discernimento? O discernimento é entendido como uma competência, algo que a gente desenvolve ali, né? O que é uma competência, em primeiro lugar? Competência é a conjunção ali, né? A mobilização de saberes, conhecimentos, né? De habilidades e também de valores para viver, para resolver situações da vida, situações cotidianas, os conflitos, as dificuldades, mas também os momentos bons pelos quais a gente passa, né? Então, para tudo isso é importante a gente ter essa competência, né, que é o discernimento. E como é que o discernimento funciona? O discernimento funciona como um aspecto regulador. Ele é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, de avaliar as coisas com bom senso e com clareza, com juízo contínuo, né? E conhecer distintamente e saber distinguir aquilo que é melhor num determinado contexto e situação e aquilo que apresenta um prejuízo, né? Que não é tão bom assim quanto poderia. Eu escrevi um pouco sobre discernimento nesse livro aqui que eu publiquei alguns anos atrás, logo ali após a pandemia, né? Esse livro chama-se Equilíbrio Emocional em Tempos de Crise. Eu e um grupo de especialistas, a gente se juntou ali depois da pandemia e escreveu esse livro. E nesse livro eu escrevi um capítulo, né? Escrevi um capítulo que chama Discernimento, uma competência para superar as crises e buscar o equilíbrio na vida moderna. Claro que eu escrevi esse artigo ali no contexto pós-pandemia, né? Logo ali quando a gente estava saindo da pandemia, então tinha toda uma característica social global, né? De sofrimento, de crise, de perdas, né? Então o artigo tentava colaborar nesse aspecto, né? De como as pessoas poderiam enfrentar a crise da pandemia, minimizando, reduzindo ali os prejuízos e as perdas decorrentes daquele fato global que atingiu o mundo inteiro. Bom, então, só para falar um pouco do contexto, assim, né, quando a gente fala de discernimento, trazendo um contexto histórico ali, filosófico e também religioso, né, no contexto das religiões ocidentais, na antiguidade o discernimento já era uma habilidade esperada de pessoas com altas responsabilidades e altos níveis de instrução, né? Pessoas como juízes, filósofos, líderes religiosos, como na Grécia Antiga e Roma, e também aqui no caso do Brasil, né, desde a sua fundação, né, as pessoas que ocupavam essas posições tinham, né, esse senso de juízo, né, de análise, para poder discernir aquilo que era certo do errado e aquilo que era bom e aquilo que era mal, né? Então, o discernimento na modernidade, eu falo um pouco sobre isso aqui no meu artigo nesse livro, né? É uma competência que ela meio que tem sido muito necessária de se trabalhar e de se desenvolver, né? Principalmente nas crianças pequenas, né? Ali a partir dos 7 anos, quando elas já têm um pensamento abstrato mais desenvolvido e elas conseguem analisar as situações e ver aquilo que é ok, aquilo que é bom, aquilo que está dentro da norma social e aquilo que fere os princípios éticos, né, morais, as normas usualmente aceitas naquele tipo de sociedade onde a pessoa está vivendo, né? É um tema complexo, né? Porque quando a gente olha assim para a capacidade de discernir, a gente está falando de uma habilidade onde você analisa situações práticas, situações reais que existem, mas também você avalia perdas, ganhos, riscos, possibilidades de se sair bem, mas, como a gente costuma dizer, né, as pessoas costumam falar muito sobre isso na internet, sem passar por cima de ninguém, ou seja, sem passar por cima de valores, sem passar por cima da ética, sem passar por cima da moral, que é usualmente aceita naquele conjunto social ali onde a pessoa está, né? Eu falo aqui no artigo, eu vou ler um trecho para vocês, né? Que é importante nesse processo do discernimento, abre aspas,
observar as fontes de conflito e manter um certo distanciamento contemplativo como forma de exercer o discernimento, encontrando na observação e reflexão as respostas mais adequadas e ou equilibradas, renunciando a atitudes violentas ou intempestivas e evitando posturas autodestrutivas e a agressividade e a raiva. Não que a pessoa não possa sentir raiva, tá, gente? A raiva é um sentimento humano, né? A gente sente raiva, a gente sente frustração, sente dor, sente as perdas, mas a gente não pode partir para o lado descontrolado da raiva, né? Ou seja, o lado criminoso, o lado onde existe a agressão física, a agressão verbal, a talvez assim outros comportamentos, né, como por exemplo a perseguição ou a difamação, esse tipo de coisa, que aí sim ela sai do controle. Então é muito necessário a pessoa ter essa capacidade de discernir, de observar o que se passa no contexto, a fim de tomar uma atitude, uma decisão equilibrada, às vezes corajosa, mas correta, né? O discernimento na superação de crises implica em compreender situações em sua condição passageira ou permanente. Aquela situação ameaçadora é uma situação apenas do momento ou ela vai perdurar por mais tempo, né? Avaliando como superar e agindo com bom senso, juízo, serenidade, tendo como sempre norte a calma e a lucidez, distinguindo entre as coisas boas e as más, positivas e negativas, evitando com firmeza a aflição e atitudes de comportamento negativo no âmbito individual e coletivo. O que quer dizer isso, né? Mesmo quando você está diante de uma situação crítica, de uma situação difícil, né, onde você está ali colocado numa condição instável, é muito importante avaliar com calma essa situação, recorrendo às vezes até a escutar outras pessoas, um mentor, uma pessoa mais experiente. Antigamente se recorria aos sábios, né? Então os sábios, por exemplo, na Grécia antiga, os senadores, os sábios eram pessoas a quem as pessoas comuns recorriam a fim de conseguir orientação, conselhos, né? Um direcionamento de como agir. Hoje em dia as pessoas praticamente não fazem isso, né? Elas tomam as decisões às vezes de uma forma muito intempestiva e terminam sendo prejudicadas por isso também, né? É, nas sociedades, né, nos povos indígenas, por exemplo, a gente tem a figura do pajé, do líder espiritual daquela tribo, que ele tem essa função, né, a função de orientar, de apoiar, de discutir e direcionar, né, que atitude deveria ser tomada, né? E também, a partir da experiência, analisar e ver como e qual decisão é a mais oportuna, né, a mais adequada, a mais conveniente diante da situação que a pessoa vive. Então, o discernimento é uma habilidade branda, a gente fala tanto de soft skills, né, mas é uma habilidade branda, exatamente, né, que nos ajuda a avaliar os contextos, analisar possíveis saídas e implicações e tomar uma decisão de forma coesa, de forma coerente, né, com o nosso código ético e também evitando ferir outras pessoas e desgastar, às vezes, relações, né? O que é que a gente tem muitas vezes no ambiente profissional e escolar, por exemplo, né? As relações são muito líquidas e elas são também muito instáveis, porque você lida ali com uma gama de pessoas, às vezes pessoas que têm problemas emocionais graves, complicados, mas que estão ali no seu ambiente trabalhando com você. E eventualmente você vai até sofrer com essa pessoa, ou ser prejudicado por conta do comportamento e da conduta daquela pessoa, né? Mas é muito importante ter o discernimento e a clareza de identificar, né, onde é que está realmente o problema. É, os desgastes, os prejuízos vieram da sua postura ou da postura de uma outra pessoa que não tinha discernimento, que tinha uma vida frágil, um senso moral frágil, uma vida desequilibrada, às vezes um problema de autoestima muito severo que leva essa pessoa não só a tratamento psicológico e psiquiátrico, mas também a condutas rotineiramente autodepreciativas, né? Pessoas que às vezes precisam rastejar pela atenção de alguém e que, enquanto elas fazem isso, elas também vão deixando ali no caminho um rastro de prejuízos, né? Tanto para si quanto também para outras pessoas, né? Mas o discernimento é bom nesse momento para a gente ter a ótica, né? De quem é o problema realmente, quem que é responsável por isso, né? É, então, essa habilidade, no conjunto de várias outras habilidades brandas, como a gente fala no conjunto das soft skills, é uma habilidade que pode ajudar muito
Mesmo que você, por exemplo, saia prejudicado de uma situação, a você saber separar, né? O que é que foi problema seu realmente e o que é que foi problema das outras pessoas que ocasionaram esse tipo de situação e onde você saiu prejudicado ou não. O discernimento também é muito útil na hora de ver situações que são oportunas, onde você pode sair ganhando, onde você tem condições de tomar uma decisão valorosa que agrega na sua vida e que permite que você tenha ganhos, né? Ganhos que eu estou falando aqui não são só ganhos financeiros, né? Mas ganhos também de qualidade de vida, de saúde mental, de consciência e de conhecimento, ganhos em relação à sua preservação e autopreservação, né? Que é muito importante hoje, né? Você não se deixar contaminar, às vezes, por aquele ambiente tóxico, mesmo que você seja obrigado a conviver ali com aquelas pessoas, né? Mas o discernimento ele cumpre esse papel também, né, de apoiar e de ajudar a gente nesse processo decisório, né? O discernimento é uma habilidade muito sofisticada, ela exige conhecimento, exige experiência de vida, exige conhecimento das situações e das pessoas implicadas naquela situação, exige uma capacidade de analisar, né, quais seriam as consequências de agir da forma X ou Y, né? O que é que você ganha, o que é que você perde? Às vezes fazer uma tabela, por exemplo, com uma determinada situação ou problema, eu vou guardar aqui o livro, só para vocês verem a última vez, mas vou guardar aqui. Então, muitas vezes a pessoa, para tomar uma decisão importante, ela sente que precisa mapear, né? Os ganhos e as perdas, né? Então, eu já vi casos onde a pessoa tem um problema X, uma decisão que ela precisa tomar e ela mapeia assim, né? Lado positivo e lado negativo daquela decisão, para que ela possa analisar cada item isoladamente e avaliar, né, qual que seria ali o grau, né, de risco, as perdas, o que ela ganha, para que ela possa olhar, né, para os dois lados e tomar uma decisão equilibrada, né, avaliando ali o que é que ela ganha e como é que ela pode se sair daquela situação. Como as outras habilidades brandas, o discernimento é uma habilidade que precisa ser trabalhada ao longo da vida, né? E que a gente geralmente só aprende em situações práticas, situações reais, onde a gente precisa colocar essa habilidade em curso e precisa fazer uso dessa habilidade a fim de que a gente, primeiro, não enlouqueça, né? Mantenha a saúde mental, e depois permitindo que a gente olhe as coisas com um olhar muito objetivo e muito sensato em torno do que acontece, né? Para que você realmente dê foco e valor àquilo que realmente importa e que também perceba, né, os prejuízos, as perdas decorrentes daquela situação, mas não só isso, né? Também seja capaz de ver o lado positivo, né? Os ganhos e onde é que você saiu ganhando na situação, né? Não vendo sempre também as coisas por um lado unicamente ruim, né? Mas avaliar também o lado bom, mesmo das situações complicadas, mesmo das situações difíceis, que são comuns, que a gente passa em toda a nossa vida. Então não é uma coisa assim, tá bom, então só tem um lado ruim, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. É preciso a gente ter discernimento para conseguir enxergar o lado bom e o lado ruim das coisas e seguir em frente. Né? Isso é o mais importante, né? A gente conseguir superar essas situações e passar das situações de crise, de risco, para seguir a vida com otimismo, com perseverança, com realismo também. O realismo é necessário, né? Mas a gente não perder de vista, né, a noção de o que é que são as coisas e situações e também como são as pessoas, né, para que a gente tenha esse entendimento. Então, esse discernimento é algo muito necessário atualmente, né? Eu percebo, por exemplo, crianças já grandes, assim, né, chamando de uma criança grande, criança que já está ali saindo da primeira infância, ali por volta dos 6, 7 anos, ela está indo ali já para a pré-adolescência, né, por volta dos 8 a 10 anos, 12 anos, e ela já precisa manifestar uma atitude consciente e consistente em relação à capacidade de analisar, né, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, e a isso a gente dá o nome de discernimento. Ana, mas como é que eu trabalho isso com a minha criança, com o meu filho, com um colega, né? Como é que eu levo a pessoa a refletir para discernir bem? Primeiro tem que olhar realmente a situação com muita frieza e observar, né, qual que é realmente a extensão da situação e daí poder medir, né, qual é a extensão do dano, qual é a extensão do ganho, né? Então isso é muito importante. E é um exercício que você faz através de perguntas, né? Mas o que é que você acha? O que você ganharia com essa situação? O que você perderia? Você acha que outras pessoas estariam implicadas nessa decisão sua? Se outras pessoas estariam implicadas, essa decisão é boa ou é má?
ela é correta apenas agora ou permanentemente, né? É uma decisão da qual você se arrependeria? Como você acha que outras pessoas agiriam se estivessem no seu lugar? Então, essas perguntas norteadoras são muito importantes, principalmente para a criança ali, ela ir conseguindo exercitar essa habilidade, né? É uma habilidade analítica do cérebro mesmo, né? Ali, quando a gente fala dos níveis de complexidade das ações, né, na pedagogia, a gente fala um pouco sobre isso também, o nível de complexidade das ações. Então, tem uma referência teórica muito importante, muito utilizada, que é a taxonomia de Bloom. E o nível mais alto é exatamente a avaliação, é a análise, né? Depois, ali na década de 90, essa taxonomia foi revisada e o próprio Bloom colocou um nível acima de complexidade, que é o nível da criação. Mas até então, o nível de complexidade mais alto era a avaliação, era a análise, né? Então, é muito importante avaliar as situações com esse olhar, né? Para que a gente não perca de vista a complexidade das ações todas e a gente consiga, né? Avaliar as coisas com clareza, com bom senso e com discernimento. Obrigada por ficar até aqui. Se você gostou do canal, curta, compartilha. Pode mandar suas perguntas aqui no YouTube, eu sempre respondo todas elas. E é muito bom que você esteja aqui, assine o canal e divulgue se você achar que esse assunto interessa a alguém especial para você. Até o próximo episódio.